Olá, nossos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, lembrar que nossa aula passada foi sobre ginástica rítmica. Eu não tive como ter aula com vocês de forma pelo Google Meet, então eu acabei deixando para vocês porque eu tive um problema na internet, não consegui no horário que a gente ia ter aula. E espero que todos tenham feito a atividade. Eu já olhei, alguns fizeram, como sempre são os mesmos alunos que fazem, infelizmente alguns não fazem. Vocês viram que é uma modalidade na ginástica muito bonita, só feita por mulheres, foi uma das questões que eu coloquei lá para saber a opinião de vocês. Viram também que a gente, para realizar aquele tipo de ginástica, a gente tem que ter uma habilidade motora de manipulação. Lembra? Manipulação, estabilização e locomoção. Principalmente essa de manipulação, inclusive todos, né? Mas a de manipulação, porque eles precisam manipular objetos. Inclusive, como eu também coloquei a questão lá para vocês. Inclusive o arco, a fita, a bola, são alguns objetos que eles precisam manusear. E sempre essa ginástica é feita por meninas. E sempre ela tem música, certo? Algum ritmo para fazer as coreografias. E a de hoje será a aula, eu resolvi fazer pelo esse canal da Enjoa Educação Física, certo? No YouTube. Vou soltar para vocês, junto com o exercício no formulário também, sobre ginástica artística, que é a mais famosa de todas. É a ginástica e é muito, já foi conhecida também como ginástica olímpica, certo? Algumas pessoas conhecem dessa forma, porque é a ginástica mais famosa que temos. Inclusive o Brasil vem crescendo gradativamente e nessa Olimpíada de Tóquio, o Brasil recebeu a primeira medalha feminina na ginástica artística, que já tinha ganhado a masculina com o Arthur Zanetti na Olimpíada do Rio. E agora, nossas Olimpíadas, ganhou com Rebeca Andrade, uma sucessora de Daiane dos Santos, né, que quem não sabe, Daiane dos Santos foi um espetacular ginástica, mas quando chegou nas Olimpíadas ela não se saiu bem, mas ganhou vários campeonatos mundiais de ginástica, mas na Olimpíada ela não conseguiu. E Rebeca Andrade conseguiu duas medalhas, uma de ouro e outra de prata, certo? Uma vitória sem limite para a ginástica brasileira, certo? Lembrar também que essa ginástica artística ela tem vários ídolos, e o maior ídolo dela é uma romena, certo? Que eu vou deixar na apostila, que eu estou enviando para vocês a apostila e esse vídeo aqui. Dentro desse vídeo que eu estou passando para vocês, eu consegui um vídeo de um professor, que no lugar de eu ficar fazendo a aula, eu vou soltar esse vídeo que é muito mais bacana. Vocês vão saber que na ginástica artística, ela tem algumas modalidades e aparelhos. E esses aparelhos, alguns são feitos por homens e mulheres, outros só são feitos por homens, outros só são feitos por mulheres, certo? E outros são feitos por homens e mulheres. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês. Lembrem que eu vou deixar no grupo do WhatsApp. É esse vídeo, que vai ficar no canal João Educação Física. Vou deixar uma apostila, que também vai para os alunos que não têm acesso à internet. E vou deixar o link do Google Formulário com uma ou duas questões referentes à ginástica artística. Lembrando que nossas aulas práticas presenciais estão quase voltando, certo? Eu já recebi alguns avisos e talvez nossas aulas voltem após a festa do padroeiro, certo? Então a gente vai ter aulas práticas presenciais, vamos ver como serão essas aulas. Assistam esse vídeo de ginástica artística e vamos deixar para conversar isso em outro momento, certo? Essa aula é sensacional, ginástica artística. Preste atenção nos aparelhos, porque as questões estão envolvidas neles, certo? Então, pessoal, boa aula. Vou soltar o vídeo aqui para vocês. Olá, tudo bem? Vem chegando que está começando mais um episódio da série Por Dentro das Olimpíadas. E só para lembrar os desavisados, faltam menos de um mês para começarem os Jogos Olímpicos aqui no Rio. É isso mesmo, a cerimônia de abertura no dia 5 de agosto. Então vamos acelerar aqui um pouquinho porque faltam muitas modalidades. Hoje vamos falar um pouquinho da ginástica artística, toda a sua beleza e dificuldade. Então vamos entender um pouquinho sobre a modalidade. Força, equilíbrio e flexibilidade. Os ginastas devem realizar apresentações em diferentes aparelhos, como barras e trave, assim como saltos e exercícios de solo, com o menor número de erros. Há 6 aparelhos no masculino e 4 no feminino. As barras assimétricas e barra de equilíbrio são exclusividades das mulheres. Já as barras fixas, as barras paralelas, o cavalo com alças e as argolas se restringem aos homens. O solo e o salto estão, por sua vez, no programa de ambas as disputas.
As medalhas são distribuídas em provas individuais em que o participante compete em todos os aparelhos, por equipes e para cada aparelho. A pontuação é dada por uma banca com 9 árbitros, que avaliam o grau de dificuldade e a qualidade técnica dos movimentos executados em cada prova. O cavalo com alças tem 1,15 metros de altura. A estrutura conta com 2 alças em sua superfície que permitem aos atletas realizar exercícios de força e coordenação motora, como giros e trocas de posição. Já na prova de argolas, são 2 argolas penduradas a 2,75 metros do solo, separadas por cerca de 50 centímetros. A prova consiste em uma série de exercícios de força, balanço e equilíbrio, onde o atleta deve sustentar o seu peso e permanecer imóvel por pelo menos 2 segundos. Temos também a mesa para salto, usado para dar suporte e impulso a variados saltos e piruetas. O equipamento é composto por uma pista de 25 metros que termina em um trampolim de impulso e uma mesa, de dimensões de 120 por 95 centímetros. Outro aparelho é o tablado para solo. É uma superfície de 12 por 12 metros composta de molas, madeira, espuma e carpete. No tablado, os exercícios têm duração de no máximo 70 segundos para os homens, enquanto as mulheres devem completar a sua performance em até 1 minuto e meio. Por último, temos as barras. Uma delas é a barra fixa, que é a barra com 2,75 metros de altura, utilizada para realizar giros e acrobacias. Além dela, temos as barras assimétricas. São 2 barras, a mais alta posicionada a 2,4 metros de altura e a mais baixa a 1,6 metros, sobre as quais as ginastas devem realizar acrobacias e piruetas. Além delas, temos as barras paralelas. São 2 barras utilizadas para exercícios de equilíbrio e força, em que o ginasta usa as 2 barras obrigatoriamente, passando por todo o seu comprimento. Por último, temos a barra de equilíbrio. Tem 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. Os ginastas devem realizar saltos e giros em cima dela. Vocês puderam perceber que na ginástica artística temos uma série de provas dentro de uma mesma modalidade. E é claro, o número de medalhas também é maior. Vamos ver agora algumas palavras interessantes do esporte. A primeira palavra é o avião, que é a posição de equilíbrio típica da trave e do solo, em que o ginasta mantém uma perna no chão e eleva a outra para trás, com os braços abertos. A segunda é a parada de mãos. É um dos exercícios mais fundamentais da ginástica artística, onde o ginasta deve equilibrar o corpo sobre as mãos. Por último, temos o salto twist. É uma pirueta onde o ginasta gira 360 graus em torno de si mesmo. E num momento inesquecível da ginástica artística, temos a história de uma atleta que impressionou a todos e alcançou a perfeição. Voltamos 40 anos atrás para contar sobre o feito de Nadia Comaneci. Em Montreal, 1976, a romena Nadia realizou a primeira apresentação perfeita da história dos jogos. Ela recebeu nota 10 de todos os jurados. E no programa de hoje já vimos as regras e desafios da modalidade. Além disso, pudemos acompanhar algumas palavras importantes. E por último, a história da Nadia Comaneci. Chegou o momento de conferir o porquê de assistir à ginástica artística. Com exercícios de força, acrobacias e saltos impressionantes, as performances dos atletas da ginástica vão fazer você repensar sobre os limites do corpo humano. Vocês sabem quando surgiu a ginástica artística? E sua primeira aparição nas Olimpíadas? Chegou a hora de vermos as curiosidades e responder a essas e outras perguntas. Há registros de práticas de acrobacia semelhantes aos movimentos da ginástica no Egito, mas a maior parte dos relatos considera a Grécia Antiga como o berço do esporte. A ginástica está presente nos jogos desde a antiguidade, quando as provas incluíam lutas e até duelos com touros. Os homens disputavam nus e as mulheres eram proibidas de competir e assistir. No Mundial de 2003, Daiane dos Santos foi a primeira ginasta a executar um salto chamado duplo twist carpado no solo. O movimento foi batizado de dos Santos.